Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Isaac agora me fez lembrar de uns 20 anos atrás. Esse CD Deus Cuida de Mim da Evangelista é antigo. Eu comprei ainda CD. Ainda tinha CD. Agora eu nem sei essa máquina de CD. Hoje tem Spotify, Deezer, essas coisas. Bom lembrar, Isaac, obrigado. Bom lembrar. E a gente tem que sempre lembrar que realmente Deus está sempre cuidando de nós. Sempre cuidando de nós. Por mais que nós sejamos infiéis, cometemos erros, cometemos falhas. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Sobre algumas falhas que cometemos. Durante as lições, as últimas lições, vou pegar o óculos aqui porque depois de 20 anos, não é difícil para chegar de perto. Na lição 5, na lição 6, nós aprendemos sobre os inimigos do cristão, aprendemos sobre as armas. E hoje a gente vai falar sobre o pecado, que às vezes a gente não identifica como pecado, ou a gente quer colocar ele como problema. Quer romantizar o negócio. E esse pecado, ele vem justamente daquele nosso inimigo, que eu classifico como número 1. O inimigo número 1, irmãos, não é o diabo. O inimigo número 1 é a sua natureza, a sua carne. Esse é o nosso inimigo. Ele está conosco o tempo todo. Você dorme, você acorda, você anda, você vive. Ele está ali contigo o tempo todo, tentando aflorar. Essa natureza que um dia foi sepultada no teu batismo, eu lembro de ouvir uma frase, não sei de quem é a pessoa agora, não vou lembrar o nome, mas ele falou assim: poxa, eu não sabia que o velho homem sabia nadar. E realmente é o que acontece, às vezes aquela natureza que foi morta, que foi afogada, não sei dizer, ela quer ressuscitar-nos. E a gente não pode deixar isso acontecer. Porque existe agora uma natureza divina dentro de nós. A partir do novo nascimento em Cristo. Você tem agora uma natureza divina que habita dentro de você. Você agora é templo do Espírito Santo. E você precisa cuidar desse tempo. E essas duas naturezas vão estar o tempo todo guerreando dentro de nós. E uma das coisas que ela faz é justamente o que nós vamos estudar hoje. É a lição 7, como foi dito. E o título já mostra quão importante, e quanto é perigoso esse pecado. O título já fala o perigo da murmuração. Mas a gente conhece, ouve falar, lê na Bíblia sobre esses exemplos de murmuração. A gente vai ver isso no discorrer da lição. Mas a gente sempre esquece. Porque a murmuração em si, ela não é a causa. E a gente vai ver que a murmuração não é a causa, a murmuração é a consequência. E nós vemos essa causa e consequência o tempo todo. Por conta do nosso viver mesmo, do natural, do seu dia a dia. Você acorda, todo dia você acorda bem, todo dia você acorda mal, mas nós não somos guiados pela vista, é isso, somos guiados pela fé. Aí você lembra disso, aí você olha, vê o sol, ou vê a chuva, ou vê um tempo fechado, mas você tem que dar graças a Deus, porque esse é um ensinamento da palavra, de dar graças. E mesmo assim, durante o dia, você vai cometendo aos pouquinhos esse pecado da murmuração. E a gente tem que estar atento, porque isso acontece com todos nós. Independente se você é novo convertido, se você é velho convertido, se é que eu posso dizer assim, não tem tempo de crente. A murmuração ela vai estar sempre ali, espreitando.
Por isso é um perigo. Então nós vamos estudar hoje essa lição vai ser muito preciosa. Na verdade, todas as lições têm sido de grande importância para nós cristãos, porque estamos caminhando para o céu, né? É o caminho da salvação, e ele só vai chegar lá quem perseverar até o fim. E a luta contra a murmuração vai ser uma das lutas que nós vamos travar durante essa caminhada. Vamos voltar aqui à lição. Espero que todos tenham a lição. Se não tiver, ainda tem revista ali, tá, irmãos? Caso você ainda não tenha a lição, nós estamos numa lição 7, mais ou menos no meio da revista. São 13, não é isso? São 13. Então hoje, na 7, a partir de semana que vem, já estamos na 8, então rapidão acaba a lição. Bem, textual, vou repetir, já foi dito, mas eu gostaria de repetir. Diz assim, lá em 1 Coríntios 10:10, para quem não tem a lição bíblica. Diz assim: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Bem, o que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo aqui está afirmando que morreram, foram mortos aqueles que murmuraram. Então, usando aqui alguns deles, está falando referência a alguém. Para quem conhece a Bíblia, para quem já leu a história de Israel, sabe que ele está falando aqui do povo de Israel que tinha acabado de ser libertado, estava caminhando no deserto, seus primeiros dias ali no deserto, que foram dias de dificuldade, de muito, vamos assim dizer, muita adrenalina, porque na mesma hora que o povo via que a morte estava perto, Deus ali salvava, como na travessia do Mar Vermelho, como no momento de sede, que Deus fazia água sair da rocha, momentos de fome, que Deus mandava maná dos céus. Mas o interessante é que nenhum desses milagres fez com que o povo não murmurasse. Esse é o grande detalhe. O milagre, ele não salva ninguém. Não salva. O milagre não te converte. O milagre não faz você mudar de vida, não te transforma. Não. Prova disso é o próprio povo de Israel, que viam coisas impossíveis de acontecer e murmuraram contra Deus. Então, por isso que aqui Paulo enfatiza nisso, como também alguns deles murmuraram. E não só murmuraram. Desculpa. A murmuração trouxe consequências, que a gente vai estudar com mais detalhes. E essa consequência para o povo de Israel foi a morte. Toda a geração que saiu do Egito pereceu no deserto. Irmão, nós estamos falando ali de bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Durante os 40 anos que andaram no deserto, pereceram. São os filhos deles que entraram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Por quê? Tiveram uma vida diferenciada. Foram diferentes, porque senão também teriam perecido no deserto. E o que difere daquela época, da época de hoje? A diferença é que, de repente, você não vai morrer fisicamente, mas espiritualmente já pode estar morto. Ele não sabe. Então nós temos aí, às vezes eu uso esse termo para brincar, né, para tentar fazer uma coisa um pouco mais leve, mas não tem como colocar mais leve. Tem uns cristãos aí que é tipo aquele Walking Dead. Tem um cristão morto aí andando. Morto. Mas é uma coisa séria, não é de se brincar. É uma coisa séria. Paulo fala isso quando ele vai lá para aquela ceia do Senhor, ele fala disso. Por nós discernirmos a importância da ceia do Senhor, muitos estão doentes e alguns já estão mortos. Está falando isso com a igreja. As cartas de Corinto é para a igreja de Corinto, não é para o ímpio, não, é para o cristão. Então, assim, essa lição de hoje é mais uma. É mais um alerta de tantos
tantos outros que nós temos na Bíblia contra o perigo da murmuração. Bem, vamos entrar na nossa introdução. Durante a leitura do estudo, nós vamos percorrer a Bíblia. Leremos alguns versículos até da leitura diária, que eu espero que vocês façam ela durante a semana. É importante, irmãos. Se você não conseguir fazer, vou te dar uma dica. Às vezes a gente não consegue fazer na segunda, aí você se sente culpado, né? Aí você também faz na terça. Irmãos, não se deixe sabotar pela culpa. Nós não esqueça que um dos nossos inimigos é a nossa natureza. E elas nos sabotam direto. Então não se sinta culpado. Peça perdão e fale milhão de segundos de terça. E assim vai lá, na quarta eu não consegui, foi uma correria, acordei atrasado, fui para o trabalho, não deu tempo, na hora do almoço também eu não consegui comer direito e não consegui pegar nem na lição. Chegar em casa, vai na quinta, lê quarta e quinta. Mas não se deixe sabotar, entende? Porque a nossa natureza, não se esqueça que você tem dentro de você um inimigo número 1 que quer te tirar do céu. É simplesmente isso. Quer te tirar do céu. Não quer te levar para o céu. Nós mesmos. Tem um livro de uma, não vou lembrar agora o nome da cantora, que ela canta assim: liberta-me de mim. Quando ela fala isso, ela fala somente da natureza que nós carregamos. Então não se deixe sabotar. Se você não conseguiu fazer no dia, faça no outro. Se você não conseguiu fazer de manhã, tenta fazer na hora do almoço, essa leitura diária. Tenta fazer no final do dia. Mas tenta, irmãos. Porque é uma das armas, lembra que nós estudamos na lição passada, quem não veio? Uma das armas contra esses nossos inimigos é a palavra de Deus. A palavra é uma das armas. Depois tem a oração e o jejum. Então, se você se deixar sabotar e se deixar ser levado pela culpa, você vai perder mais uma batalha que você perde na guerra contra a carne. E essa guerra só termina quando você for transformado. Se for transformado, ainda tem isso. É verdade, irmãos. Se você for transformado, porque a salvação é individual, você é que não está tornado. Então, os três inimigos estão aí: carne, o diabo e o mundo. Então, você tem três armas poderosas: a palavra de Deus, a oração e o jejum. E você pode estudar, você pode orar, você pode jejuar. Você é capaz de fazer isso. O Espírito Santo de Deus está em nós. Ele pode nos ajudar a fazer isso. Sem Ele, o próprio Senhor Jesus Cristo fala: vocês têm que estar ligados em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Então, estando ligados em Jesus, irmãos, lê a palavra, porque senão você morre. Se você não estiver ligado nele, sem a palavra, você realmente vai ficar um cristão walking dead, andando morto por aí. Eu não quero ver isso, e eu acredito que você também não queira que isso aconteça. Bem, vamos lá. A leitura durante então a nossa lição, nós vamos ler várias citações bíblicas que foram já que nós deveríamos, ou que nós estudamos durante a semana. E é importante porque nós embasar o assunto dentro da Bíblia. Então, na introdução diz assim: é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós, como obras da carne. Quando fala carne, está falando da tua natureza humana, também conhecida como natureza adâmica, tá? É a mesma coisa. Uma delas, produzidas na nossa carne, é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede à incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Então, vamos já começar a definir o que é murmuração em si. Como eu falei, a murmuração ela não é causa, ela é consequência. Então, ela não vem sozinha. Ela geralmente vem acompanhada. E não só isso, ela gera filhos. A gente vai ver isso. Tá? Essa companhia dela gera filhos. Pecado junto com o outro gera mais pecado. Aí nós lembramos de uma citação bíblica que fala que o abismo
chama outro, né? Puxa outro. Um abismo chama outro abismo. Então, é isso que a Bíblia fala em relação, está falando de pecado, mas está falando de iniquidade. Que aí já é o pecado, que a pessoa peca, aí tem consciência que está pecando, mas não está nem aí, vamos assim dizer. Já perdeu o temor de Deus, então entrou em iniquidade. Então esse é o abismo puxando o outro abismo. Então a murmuração ela nunca vem sozinha. E para a gente entender melhor a murmuração, a gente precisa entender como seria o contrário. O que é o contrário da murmuração? O que é o antônimo, né? O antônimo da murmuração seria o clamor. Olha só como é que muda, né? O murmurar é o quê? É você falar baixinho, né? Murmurar é falar baixinho. O clamor já é você, gritar. A murmuração é falar baixinho. Como se quisesse esconder algo para que o outro não ouça, né? Murmuração. Geralmente a gente vai ver que como consequência, ela parte de muitas coisas. Então, e o murmurar, ele ofende diretamente a Deus. Porque o murmurar é a falta de confiança. Você desconfiar de Deus, é isso mesmo. Quando você não confia, você o quê? Desconfia. Então, se o Senhor fala que estarei contigo, foi promessa de Jesus, estarei contigo até o fim. Não é isso então que ele disse? Aí quando você murmura, você está fazendo o quê? Você está desconfiando no que ele disse. Mas se você sabe que ele é fiel e ele cumpriu a promessa dele, tudo que ele disse ele cumpriu, e o que ele não cumpriu vai cumprir, porque ele não falhou em nenhum momento até hoje, desde o início. Então, você está colocando em xeque o quê? O caráter de Deus. Você está desconfiando dele. Isso é pecado. Entende? Então, você vê que vai ligando as coisas. A murmuração vai gerando estrago no caminho. Vai gerando filhos, netos, bisnetos, e vai se arrebentando contigo. Isso tudo nascendo na tua natureza, na sua carne, que são as chamadas obras da carne. E não pensa, irmãos, que isso não acontece com crente, como eu falei. Isso está escrito na Bíblia, nas cartas. Fica para saber. A Gálatas, você fala toda obras da carne. A Gálatas é escrito para quem? Galácios, né? Então, era a igreja que tinha na Galácia. Lá falava de obras da carne e obras do Espírito. Está falando para quem? Para a igreja. Porque nós carregamos de novo, vou ficar repetindo isso, porque a gente precisa ter isso na cabeça. Nós carregamos duas naturezas. Se você não controlar, não deixar que o Espírito Santo te controle, não você controlar, não deixar que o Espírito Santo te controle, as obras da carne vão, a carne vai gerar frutos, tá? Para te levar para o buraco, tirando você do céu. Enquanto você tem uma natureza divina que quer te levar para o céu, para o Senhor, e vai gerar em você o quê? Os frutos do Espírito. Então, essa guerra, essa luta, essa batalha é constante. E nós temos que estar alertas com isso. Conhecer o inimigo é uma das principais estratégias, né? Geralmente dos generais, que estão guerreando. E nós precisamos conhecer. Então, você tem que saber que o seu inimigo número 1 é você mesmo. Isso é meio doido, né? É muito complicado isso. Mas você percebe quando você começa. Quer ver um momento que você começa a perceber mais? Isso é quando você se dedica a se consagrar, né? Na terça-feira, que é um dia que foi, onde o pastor convocou todos para fazer o jejum. Já é uma coisa meio normal toda semana, né? Você usar esse dia para orar, para os objetivos da igreja, até para você se consagrar pessoalmente. Mas esse último agora foi uma convocação para que todos fizessem, um lembrete para que todos fizessem. Quando você faz isso, você sente afora, você sente assim, a sua natureza, a natureza humana, a carne, você sente ela tremer. Você sente ela com mais, como é que eu vou dizer, uma palavra para que vocês entendam. Você percebe que você está incomodando ela.
Você percebe. Às vezes você fica irritado, do nada, sem saber o porquê. Por exemplo, terça-feira eu andei muito irritado, não sabia por quê. Eu estava em jejum. Estava em jejum, tinha orado meia-noite, tinha orado 6 horas da manhã, mas não foi 1 hora de oração, não, foi alguns minutos de oração. Mas só foi o suficiente para mexer com a minha natureza. Irmãos, outro dia eu estava irritado sem saber o porquê. Eu dormi bem à noite. Aí já começou a acontecer coisas durante o dia que eu estava mais sensível ao que estava acontecendo. E estava mexendo com a minha carne. E você fica impaciente. Isso é o quê? É porque você está consagrando a tua vida, você está reforçando o teu lado espiritual, a tua natureza divina, você está melhorando o teu perfil, vamos dizer assim, né? Você está dando uma melhorada, uma turbinada no teu perfil espiritual, aí essa natureza humana começa a gritar. Ela começa a gritar, a espernear, e ela quer de qualquer maneira tirar o teu foco. Aí é onde às vezes as coisas começam a acontecer do nada. Tudo te irrita, você leva uma fechada no trânsito, o motoqueiro passa na tua frente sem. Você sabe como é que eu. Você já conhece a minha opinião sobre o motoqueiro, né? Eu estou pedindo a Deus que me abençoe e me dê paciência, irmão. Mas eu tenho uma grande dificuldade com os motoqueiros, quando eu vou dirigir. Muita. Oh, Jesus. Aí eu entro aqui nessa murmuração aqui, ó. Vocês vão ver. Eu passo por isso também, irmão, assim como vocês. Então, ela aflora quando você começa a dar alimento para o espírito. Ela começa a se aflorar para tentar mostrar assim, ó, eu ainda estou viva. Sabe o que é? Tentando respirar para não, você não pode me matar, mas o trabalho nosso do cristão é justamente amassar a natureza humana. Mas não é sozinho, é com o Senhor. Por isso que com a palavra, a oração de jejum, você tem essa arma, essa ferramenta. E ela te ajuda. Mas não fala para você que vai ser mole, não. Vai ser uma guerra. É que a gente não está acostumado. Nosso país é um país que nunca teve, né? Envolvido em guerra. Pelo menos na minha geração, a gente só ouve falar de guerras fora. A única guerra que a gente vive é essa guerra, nessa civil aí que é. Mas que não tem nada a ver com a gente. Na criminalidade, a gente está no meio, a gente sofre as consequências, mas a gente não está envolvido, a gente não participa disso, né? Não são traficantes, não são um policial que está envolvido, que tem que ir lá combater. Às vezes tem um cristão que, no meio nosso, tem pessoas que trabalham com isso e sabem o que é guerra. Mas, no geral, o cristão não sabe o que é guerra, o que é sofrer uma ameaça de morte. Você está, sobre a mira de uma arma. A gente não sabe o que é isso, não sabe. Então, nós vivemos isso. E no natural. Porque, irmãos, a vida espiritual, ela é sobrenatural e natural ao mesmo momento. Porque é uma briga entre a sua carne, que é o natural, que é físico, e é espiritual, que você não toca, mas você sente. Entende? É como, por exemplo, o vento, né? Você não vê do ar, né? Você não vê, mas você sente, sabe que existe. Então, a nossa vida espiritual, ela não é palpável, né? A gente alcança ela pela fé. Então, essa dualidade, essa briga que tem entre nós, ela realmente é complicada. E por isso que a gente trata como guerra. E o apóstolo Paulo fala muito disso. Da guerra contra a carne e o espírito. Ele fala dos espinhos na carne, ele não explica o que é, mas todos nós temos um espinho, irmão. Se a gente fosse resumir, poderia dizer para você que o nosso espinho na carne é a própria natureza humana. Então o tempo todo ficando por dentro. E a briga é dura, difícil, muito difícil. Por isso, nessa lição, nós estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo. Filipenses 2:14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações. Como é difícil isso, irmãos. Fazei todas as coisas sem murmuração. Bom, isso aqui é uma ordem, não é um pedido. Não é um pedido. Isso fica
pela conjugação do verbo, é imperativo, né? Fazer. É para a gente fazer, praticar. Não é para você pensar, não pode. Não pode. Você tem que o tempo todo lutar para não murmurar. É fácil? Não é. Mas a gente tem que lutar. Como eu disse, ela é uma consequência. Ela não é a causa. E a gente vai começar a entender agora um pouco mais. Vamos falar um pouco mais da murmuração. No item 1, vamos ver o que a Bíblia fala sobre murmuração. Temos aí 3 subitens dentro do item 1 que explicam o que é murmurar. Fala do comportamento dos murmuradores, né? São aquelas pessoas que murmuram, né? Comportamento. E o crente murmurador. Aí, como é isso? Crente murmurador. Bem, as principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes, do hebraico. O verbo lim significa resmungar, reclamar e murmurar. E o substantivo, não sei desse aqui não, igaion, alguma coisa assim. Meditação, música solene, pensamento e conspiração. E do grego, o verbo gogiguzo. Também não sei se é assim que se pronuncia. Murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra um tom baixo. Não, desculpa, dizer algo contra em um tom baixo. Como eu falei, você fala baixinho, né? Como se estivesse escondendo algo. No pé do ouvido de alguém. Você está murmurando. É dos que confabulam secretamente. João 7,32. Vamos abrir nossa Bíblia? Vamos ver lá em João 7,32 o que diz o apóstolo João no Evangelho de João 7,32. Diz assim, os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prender. Aqui está falando dos projetos de prisão de Jesus, né? Os fariseus estavam o tempo todo tentando pegar Jesus de alguma forma para prendê-lo. Então vê aqui que a multidão murmurava, então assim, falava secretamente ali com o outro, provavelmente um pezinho no ouvido ali, cada um ali, né? Aquele tal. Vocês conhecem mesmo? Quem é que é regularidador, mais novo um pouquinho? Já brincou disso. Hoje em dia as crianças não brincam mais disso, que é o tal do telefone sem fio, né? Que você vai falando no ouvido do outro, aí lá no final sai o colega ali vai falar o que ele entendeu. Às vezes o negócio muda totalmente, né? Começa uma coisa e termina outra. Mas era muito interessante essa brincadeira. E murmurar é isso, é falar baixinho para que o outro não ouça. Você falava com alguém no pé do ouvido dele, aí depois ele falava o que ele entendeu para o outro, mas ninguém ouvia o que o outro falou, né? Então isso é murmurar, falar baixinho, secretamente. Resmungar, irmãos, a gente percebe quando está ficando velho, é quando a gente começa a resmungar, né? É quando os filhos a gente pensa, está muito resmungão, pai ou mãe, né? Geralmente isso acontece, já ficando mais velho, mais maduro, né? Acho que todo mundo. Adolescente também murmura, tá? Reclama, queixa, é tudo murmuração. Queixa, tudo isso é murmuração, faz parte, é o mesmo pacote. Ele só muda, né? O adolescente ou a criança, o jovem, ele só queixa de algumas coisas, mas o adulto já começa a resmungar, né? Tipo, cara, eu estou cansado de pedir para você para fazer isso, você não faz. Pai falando para o filho, né? Ou a mãe falando para o filho. Cara, toda hora tem que falar contigo a mesma coisa. Ele precisa arrumar o teu quarto, você não arrumou, cara. Aquela louça que você tinha que lavar, a tarefa que você tem, você não fez, ele tem que estar te avisando. Aí é chamado de resmungão. Mas nesse caso aí ele não está murmurando, ele está ensinando, educando. Mas aí o filho acha que está resmungando. Você é muito resmungão.
Eu sou às vezes com uma coisa que me incomoda, tipo, se um vizinho está lá tocando um som no rádio muito alto, pode ser qualquer coisa, pode ser hino, se for o dia todo, não dá não, né? Não dá não, assim, eu vou resmungar assim. Deveria? Não deveria, porque não é um ensinamento, eu falo para não murmurar, porque resmungar é murmuração, é pecado. Então, eu confesso o meu pecado, que eu fico lá, eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir isso, o dia todo, eu não quero ouvir Chile Cavalé, nem toca isso mais, né? Eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir, hoje eu não quero ouvir nada, eu quero ouvir música clássica, sei lá, mas eu não quero ouvir o som do cara. Aí eles não reclamam, aí ele fala, está me desmungão, tá? Então você vê que é uma coisa que é um cotidiano nosso, faz parte do nosso cotidiano. Ou passa um camarada com uma moto, eu pastor, não vou falar de moto, né? Com o silencioso aberto e acelerando e soltando, parece que não está dando tiro. A vontade é pegar um pedaço de pau e cercá-lo, parar ele com um porrete, sabe, não é? Uma vez bateu no bater na moto, ou ir lá no rádio do meu vizinho amado e quebrar o rádio dele, porque eu estou cansado de ouvir aquele rádio alto para todo mundo ouvir. Então, esse é o tipo de coisa que é o dia a dia meu. Ou aquele vizinho de seu de cima que arrasta o pé o tempo todo, né? Combate com os móveis às vezes tarde da noite, para quem mora em apartamento. Ou para quem mora em casa colada, que é o meu caso, o cara, então, passando barulho na casa dele, pô, deixa em paz. Ou o cachorrinho dele não cala a boca. Entende? Então, assim, são tantas coisas que tem, que pode fazer você murmurar, que, irmãos, é o cotidiano nosso. Às vezes o pontinho do camarada que você não fala contigo já é o suficiente para te incomodar. Cara, o cara nem fala comigo. Aquele dia que você não está bem, sabe? O cara te chama de bonito, você quer brigar com ele, não é? Tem dia que está assim. Então, nós somos muito sensíveis vamos assim, não sensíveis, mas nós somos muito voltados para reclamar de alguma coisa, quando alguma coisa nos incomoda. Então, assim, é natural. Só que nós precisamos lutar contra isso. Porque essa questão não é fácil, não, irmão, não é mole, não. Eu já fico assim, Jesus, como é que você conseguiu vencer isso? Porque é complicado. Mas ele conseguiu, ele falou que se ele conseguiu, a gente consegue também. Então é isso que a gente tem que firmar. Porque senão a gente não consegue, não. De verdade. Então, assim, eu já confesso meu pecado que eu sou resmungão. E acredito que tem alguns amigos aqui também que estão junto comigo, né? Mas, irmãos, vamos na fé, buscar em Deus, que a gente pode mudar isso, controlar isso, porque a perfeição dele é só quando Jesus voltar e a gente transformar. Né? Mas enquanto isso, a gente tem que lutar contra essa natureza, contra esse nosso inimigo. O grande problema aqui, continuando na introdução, é que, de acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Olha aí, está vendo, amado? O grande problema não é a murmuração. Como eu falei, a murmuração ela é consequência. A causa, geralmente, são outras coisas. Você está descontente com alguma coisa, você está irado, ou você está em desacordo, ou já entrou em oposição mesmo, né? Eu confesso de novo, olha só, hoje eu não tinha de confessar pecado. Que quando meus vizinhos estão fazendo obra, ele está fazendo uma obra, né? Aquela obra não termina. Então, o camarada, eu moro no Coafá, em Vila Queiroz, próximo de Vila Queiroz. São tudo Vila Queiroz, né? Mas lá, pelo CEP é Bangu, então é Coafá. Então, o conjunto do Coafá é ligar pertinho de Vila Queiroz. Então, na minha rua, o camarada está fazendo uma obra. Aquela obra não termina, irmão. Aquelas obras de igreja que fica 20 anos. Meu Deus. Então o cara está na emoção, mas só que ele tem emoção, ele liga um som e coloca ele lá para ele. Só que às vezes a minha casa, por ela ser
final de um bloco de casa, que as casas são tudo coladinhas, ela tem um corredor. Então, tudo que acontece na rua, nas proximidades da minha casa, ela vem para o corredor, todo o eco, entende? Então, vem o eco do som, vem o cheiro do cigarro que ele fuma, vem tudo para dentro da minha casa. Então, aí imagina como é que fica o pastor Anjo, né? Eu tenho que fechar a casa toda para não sentir o cheiro e para diminuir o som. Pastor, eu só fico em casa o dia todo assim, eu estou desempregado. Por isso eu estou em casa o tempo todo. Então, às vezes eu preciso de uma porta, sabe? Estou precavendo, porque está difícil. Então, isso acontece. Então, aí ele fica o tempo todo lá. Então, eu já estou querendo, eu tenho que estar lutando contra isso para não poder criar uma oposição, entende? Lembra que eu falei que a murmuração ela junta com o outro, ela gera outro pecado? Não posso deixar que isso cria um problema eu com o meu vizinho. Isso que é o difícil. Entende? Tanto ódio. Eu acho que eu fico com raiva. Mas é isso aí. Uma festa na rua, a noite toda, ainda bem que era bem na metade da rua. Mas você não aguenta ver que as pessoas, a sogra da minha filha, tem uma menina especial, eu guardo na frente. A festa era de frente. Será que a pessoa não tem consciência, pelo menos? Não tem. Sabe o que é que ela foi? Até 7 horas da manhã. Aí você não quer até ter raiva da pessoa. Exatamente. Você cria essa posição porque é natural, não é só que intimidando tanto. Você chega uma hora que você quer bater o cara, entende? Mas aí a gente tem que entender que é difícil. Você imagina Jesus, ele é para o tempo todo, quando eles colocaram ele na cruz, ele olhou e falou assim: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí eu falei assim: tá bom, se eu for Jesus, eu sou William, não dá. Mas só que não, você pode fazer o que eu fiz. Só que é fácil? Não é impossível? Não, você pode fazer. Então, irmão, assim, é um exemplo que ele está falando aqui, mas de coisa que a gente vive dia a dia. E a gente vê o como é difícil. Porque isso vai gerando outras coisas. Só que a gente não pode deixar essa raiz entrar, essa ira, porque isso vai transformando outras coisas. A Bíblia fala que a gente pode até irar, a gente não pode pecar. Se você ira, mas murmura, você pecou. Entende? Se você ira, vai lá e bate no cara, você pecou. Porque a Bíblia manda te amar, manda amar até inimigo, olha isso. Olha essa parte, né? Amar inimigo, como assim? É o ensinamento de Jesus. Lê as epístolas de João para você ver. Fala sobre amor. Bom, você apanha de início ao fim. A gente não ama o suficiente, de verdade. Sem Jesus, você não consegue amar nem você mesmo. Então a gente tem que lutar contra isso. Não é fácil. Por isso o nome é guerra. Essa batalha do dia a dia é uma guerra única. Mas é uma guerra que ela não vai cessar na tua vida. Ela vai continuar. Só que a gente tem que aprender estratégias. Fala, meu irmão. Exatamente. Então, cruz, espinho. Não se esqueça, é a natureza, irmão. Tudo está na natureza. Na natureza humana que está dentro de você. É nela que se origina tudo. É nela que nasce essas coisas. Então, o que você tem que procurar estratégia? Você tem que procurar em Deus. Senhor, eu sei que esse camarada vai ficar o dia todo, no meu caso, com o som ligado. Eu vou arranjar alguma coisa para fazer para sair de casa. Para fazer alguma coisa produtiva. Eu não vou para o shopping para gastar, porque eu não posso, estou desempregado, né? Então, tem que arranjar alguma coisa. Estou fazendo uma obra lá em Itaguaí hoje, né? Aí eu tenho que ir para lá cavar no chão, fincar, sei lá, fazer alguma coisa para distrair, tirar minha mente daquilo, porque senão daqui a pouco eu estou querendo bater no cara. Ou daqui a pouco eu vou estar passando cima de volta aí na Avenida Brasil. Não é isso? Entende? Porque se você não se cuidar, é isso que vai acontecer. O pecado ele vai gerando, daqui a pouco, irmão, já era. Você gerou ali filhos. E tudo começa, não é na murmuração. Começa com ira, com descontentamento, com desacordo, com oposição. Então, isso é os geradores da murmuração. Então você precisa aprender a lidar com isso, entende? Com esse sentimento.
nasce dentro da gente, nasce dentro de você, não vem de fora, mas dentro de você. Então você tem que procurar estratégia. Quem vai ajudar com isso? O Senhor. Usa as armas, usa a palavra, usa a oração, usa o jejum, para te reforçar nessa parte, para você saber lidar com isso, e você não venha pecar. Então, de acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os levitas dos dias de Moisés, nos dias de Jesus, com os escribas e fariseus, e na igreja de Jerusalém, no início, está lá em Atos 6:1. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indireto e sarcástico. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos. Por isso precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Irmãos, não é somente parte espiritual. Eu grifei isso aqui na minha revista. O pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, que é importante, ela também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Aí lembra que nós somos tricotômicos, certo? Nós temos corpo, alma e espírito. Então, o pecado da murmuração atinge essas três dimensões. Não só a vida espiritual, mas pode atingir o teu emocional. Você começa a surtar. E isso pode acarretar em doenças físicas. Irmão, a gente sabe que existem doenças que é causada. Não estou falando só de depressão, de pânico, não. Tem doenças de câncer e outras doenças mais que são causadas por conta de o próprio pecado nosso. Coisas que você vai guardando dentro de você. Murmuração, descontentamento, ira, e vai embora. Porque, como eu falei, esse sentimento você vai ter, você não pode deixar ele te dominar. O problema é quando ele domina. Aí quando ele domina, aí você começa a perder. E você começa a sofrer na tua pele, na tua carne, as consequências dos teus próprios pecados. É complicado, né? É, exatamente. Você mesmo causa as suas feridas, vamos assim dizer. Emocionais, espirituais e físicas. Não acontece do dia para a noite, mas é ali aos pouquinhos. Quando vê, explode. E quando explode, não explode, o negócio é feio. É feio. Então a gente tem que ter cuidado. Vamos usar nossas armas. De novo, as armas espirituais estão ao nosso alcance. Vamos usar. Leia a Bíblia, ore, jejue. O crente, agora é com a gente. Desde o início não é com a gente, né? Mas agora é específico. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Quer dizer, não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Bom, não tem como. Não tem como ocupar o mesmo corpo, né? O Espírito Santo e o pecado da murmuração, entende? Um deles vai ter que sair. Mas o Espírito, não posso usar aqui o conceito da física, né? Que um corpo não consegue ocupar o mesmo espaço. Mas nesse caso aqui, mesmo no sistema espiritual, o Espírito Santo não tem como conviver com a murmuração do teu coração. Entende? Porque parte dentro de você, não é? O Espírito Santo, você tem que escolher. Você vai ser cheio de ira, cheio de descontentamento, cheio de queixa ou cheio de Espírito. Então, quando você deixar ele entrar no teu coração, você está aos pouquinhos expulsando o Espírito Santo, até ele ir embora. Aí eu lembro de Davi, e fala: Senhor, dá parte de mim o teu Espírito. Por quê? Provavelmente ele pecou, não vou lembrar agora quem era, e sabia que o Espírito Santo estava afastando ele, porque o Espírito Santo não consegue habitar num coração que está cheio de outras coisas, de mágoa, que está cheio de rancor. Não tem como. Isso leva a murmuração. Aí você peca mais. Como eu falei. Aí a murmuração leva a outra coisa. Então o crente tem que lutar contra isso. Porque nós precisamos ser cheios de quê? Do Espírito Santo. Esse, sim, nunca vai nos incomodar. Nesse sentido, estão presentes indisciplina e o descuidado com as virtudes do Espírito. Quando o crente se
torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno. Olha isso, irmão. Grifa isso aí. Quando o crente se torna um murmurador, quer dizer, ele já foi dominado, tá? Ele já foi dominado por todos os outros pecados: descontentamento, queixa, ira, oposição. Ele passa a ser instrumento de quem? Do maligno. Quem é o maligno? O diabo, o nosso segundo inimigo. Então, viu como é que os inimigos eles vão ligando? A deles também vão ligando. A sua carne milita contra você. Aí o inimigo vai usar disso para te atacar, porque ele é covarde. Ele vai te atacar quando está fraco, quando você é fraco. Se ele sabe que você se irrita com o som do teu vizinho alto, o cara vai estar entrando o som todo dia. É isso que acontece. Eu falo porque eu já passei essas experiências. Hoje, quando eu estou mais irritado, parece que o cara aumenta mais o som. Fala. Sim. Sim. Mas essa murmuração aqui, da Bíblia, ele fala muito com relação à reclamação de vida contra Deus. Sim. Que nem foi o povo lá no deserto. O povo viu maná caindo do céu, o mar se abrindo, e aí se levantou contra a autoridade espiritual. E aqui, até está na página 33, ele fala isso. Parece que é uma cadeia. Começa com descontentamento. Primeiro a pessoa fica descontente com alguma coisa que às vezes a expectativa só dela. Depois começa um desacordo. Depois aí começa a se irar, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que ela desejava. Aí começa as queixas e vem a oposição. Acho que é o maior perigo da murmuração. Né? E daqui a pouco ela acaba o quê? Numa rebeldia. Sim. Né? Numa oposição de cabeça. Sim. Sim. É verdade. Mas a frente ele vai entrar com mais detalhes sobre como você falou. Então, assim, o inimigo você passa a ser instrumento do inimigo quando você é dominado pelo pecado da murmuração. E é contra o quê? Contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo será luminoso se os olhos forem bons. Então, irmãos, vamos lembrar sempre da causa e do efeito. Causa e efeito. A murmuração é efeito. Então, nós temos que tratar a causa. Então, nós temos que estar onde? Você está descontente, mas por causa de quê? Se o Senhor falou que Ele vai cuidar de você. Como Israel tinha comida, tinha roupa, tinha água. E estava descontente, queria voltar a ser escravo. Você me trouxe aqui para morrer nesse deserto. É isso que Moisés prometeu, foi isso que Deus prometeu para eles? Não. Mas quando a pessoa está descontente, ele joga todo o problema, ele transfere todos os problemas dele para Deus, ou para terceiros. Aquela transferência de responsabilidade, em vez de ele assumir que não, Senhor, me perdoa, eu estou descontente, mas eu não deveria, eu sou ingrato. Me perdoa, Senhor, me ajuda a entender, a me contentar. Eu estou com vida, eu tenho saúde, eu tenho alimento, não que seja o arroz, feijão novo, mas eu tenho, entendimento que eles têm. Eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Então, o descontentamento é um perigo, irmãos, que ele gera murmuração. Então, vamos lembrar sempre do povo de Israel, que tinha um cuidado de Deus, não sentia frio e nem sentia calor demasiado. Que Deus deixava de uma nuvem de manhã, cobrindo o sol, e à noite aquela nuvem virava uma fogueira, que aquecia o lugar. Porque o deserto, de manhã ele é muito quente e à noite é muito frio. Então Deus cuidava. Dizem, pelo que eu ouvi falar, que a temperatura sempre estava caminhando entre 25, 26 graus, 27 graus. Temperatura ótima para o ser humano, de dia e de noite. Quando cuidar de Deus, nós que vamos murmurar. Então, fala. O problema também é a pressa, querer tudo para agora. Sim. As pessoas sempre questionam a Deus por que eu recebi, por que eu sou força da minha vida. E acabam murmurando e desacreditando, perdendo a fé. Só porque talvez um irmão ganhou um carro e você sempre está pedindo para Deus e nunca recebeu nada. Então você acaba invejando seu irmão, murmurando, mal. Tá vendo? A causa é a inveja. Aí a causa da inveja gera a murmuração. Então, a murmuração ela não é uma causa, ela é um efeito.
20 anos atrás, 30 anos atrás, aconteceu, você ficava sabendo só depois de muito tempo. Que é o que aconteceu. Hoje não, você sabe de tudo. Né? É rápido, então isso passa a fazer com que o seu cérebro passe a ficar condicionado a que essas respostas têm que ser rápidas. E as coisas de Deus não são assim, não. Não são, e nem podem ser, irmão, porque senão deixar a gente mal acostumado. E a gente vai amadurecer. E infelizmente a gente só cresce sofrendo. Tudo. A gente só aprende com sofrimento. Se você for analisar direitinho, é mais ou menos isso que acontece. Né? Quem é que gosta de estudar? De verdade. Tipo a escola. Gostava de ir no primário, fazer aquelas provas. Pouquíssimos. Só o Álvaro que levantou a mão. Eu não sei se ele não ouviu direito. Se ouviu direito, né? Eu falei que você gostava de estudar. Ou você gostava de futebol? Irmãos, é um sofrimento de uma criança que acordar cedo, sair da cama, ir para a escola. E a gente, depois que é mais velho, a gente nunca contra isso. Aí quando chega lá sem intérprete, às vezes gosta de uma matéria ou outra, mas não gosta de todas. Alguns gostam mais de geografia, alguns gostam mais de português, matemática, tem alguns, para alguns é uma loucura, não entra na cabeça, é um sofrimento quando chega a prova. O coração palpita, você soa. Não é? É um sofrimento, mas aquele sofrimento faz com que você aprenda algo, né? Vai fazer você estimular o cérebro. Isso, você não, de início, no meio daquilo, você não acha que te ajudando em nada. Depois, lá na frente, que você vai ver que isso também te ajudou. Quando você aprendeu a ler, fazer uma equação de segundo grau, né? Eu acho que nem sei fazer mais, né? Você fazer lá uma equação, acho que eu nem estudo isso mais hoje, né? Nem sei mais. Você vai tirar lá uma cosseno, tangente, geometria é uma loucura, né? Geometria é uma loucura. Português, irmão, começa a falar que oração coordenada, pelo amor de Deus, o português para mim eu tinha dificuldade. Interpretação de texto, não, tranquilo. Agora, começou a negócio de ter que explicar o que é verbo transitivo, verbo intransitivo, o que é sujeito predicado. Sujeito é meu amigo, ele mora de frente para mim. Esse negócio é adjetivo, advérbio, de tempo, de lugar, não sei o que, é muita coisa. Então, tudo isso, com o tempo você vai ver que isso vai te ajudar. Ali na hora não, você não procura, você está estudando mais para poder. Você decora aquele negócio, tem facilidade para decorar. Para você fazer a prova e tirar uma nota para passar. Né? Quando tem algumas matérias que você gosta, você nem estuda, você já aprendeu, você sabe. Aí você tem aquele nosso sofrimento, mas na grande maioria você sofre. Sofre para aprender a ser um cidadão de bem, né? Tem que falar para minha mãe, cara, minha mãe faz eu lavar a louça todo dia. Né? E não só a menina como o menino, minha mãe ensina a fazer comida, cada dia tem que fazer comida, porque um dia tem que ser independente. Homem tem que saber fazer comida, tem que saber lavar roupa, passar roupa, não tem essa não. Eu fui mais velho, sou mais velho na minha casa. Aprendi a fazer tudo. Agora, gosto? Não. Montar, serviço de casa, é horrível, é repetitivo, todo dia é uma coisa. A comida 3 vezes ao dia, lavar a louça toda hora, aquilo parece que não para a louça, parece que nasce dentro da pia assim. Só que você que ela suja e não lava, igual lá dentro. Né? Aí então assim, isso tudo nos causa sofrimento. Mas hoje, aí você vai ficar mais velho, quando eu vejo aquela pia bagunçada, eu fico irritado. Aí, o que me causa prazer? Eu vou lá e limpo. Agora, quando eu vejo tudo limpo, eu fico felicidade, né? Uma coisa louca, aí você já fica mais velho e tem prazer com as coisas tão simples. Enquanto os filhos passam por cima daquele ali, ele não está nem aí. Ele tira um copo lá do meio, lá, está sujo, passa água para beber água, mas não lava o copo. Não é assim que acontece? Com todo mundo acontece isso. E às vezes o marido faz isso também, mas não consegue lavar a louça que está ali. Mas isso tudo é um sofrimento quando você faz. Então tem coisas que você faz que você até gosta, outra não, você faz porque tem que fazer, porque senão limpa a casa, irmão, tira a poeira. Meu Deus, é muito chato isso, não é? Às vezes a criança é tão acostumada a receber tudo na hora que ela quer,
Sim, sim. Tem gente que casa para ficar livre do pai e da mãe. É meu marido que, ela se arrepende. Depois que casa não tem jeito. Cristão é assim. Depois que casa, irmão, chupa essa manga agora até a volta de Jesus quando morrer. Porque não tem isso mais de separar, não. Só se for uma situação, né, de violência, essas coisas aí, se trata isso. Mas fora isso, porque, poxa, não tem compatibilidade mais. Está incompatível, mas eu não queria antes. Eu queria fugir do pai e da mãe. Um grande engano, não faz isso, não se arrependa. Já conheço tanto, já fez isso, até na família. Que queria ficar livre do pai e da mãe, chatíssimo meu pai, da minha mãe. Fico o tempo todo querendo que eu faça as coisas. Aí vai para uma casa. Quem vai fazer, irmão? Quem vai fazer a comida? Quem vai lavar? Quem? É eu mesmo. Se o marido não ajudar, vai ser sozinho ainda. Não é assim que funciona? Porque vem quando o marido ajuda, porque eles trabalham. Ou às vezes ele não gosta, né? Ele tem isso, porque foi criado pela mamãe, a mamãe fazia tudo, que é um grande erro também a mamãe fazer tudo. A mamãe tem que ensinar os filhos a fazer as coisas. Mamãe que faz tudo, arrebenta com os filhos. Depois ele casa com alguém, vai ser um problema lá para o que ele casou. Porque ele não sabe lavar, não sabe fazer comida, não sabe fazer nada, não sabe esquentar um ovo, não sabe esquentar uma água para fazer um café. O cara queima água. Irmão, já conheci pessoas que não sabiam esquentar comida. Sabe o que é? O cara, hoje ele não é mais assim não, aprendeu. Ele contou isso pra gente, ele não tem vergonha de contar, eu acho que é absurdo isso. Um dia a mulher estava em casa, chegou na hora do almoço, a comida estava pronta, era só esquentar. Ele chamou uma pessoa na rua para poder esquentar a comida e servir ele, porque ele não sabia esquentar a comida. Pelo amor de Deus, como que a pessoa não sabe esquentar uma comida, se ligou um fogão, não sabe que ligou um fogão e sabia aquecer uma comida? Porque o cara foi mimado. E ainda murmura ainda. Esse é o problema, ainda murmura, ainda fala mal. Como que essa mulher saiu agora? Tinha que estar 6 horas pelo almoço. Mas a mãe não ensinou e a esposa também não ensinou. Mas eu acho que a obrigação é da mãe. A mulher também tem que pescar o cara nas coisas. Sim, a obrigação, na verdade, não é só da mãe, é dos pais. É dos pais. Os pais têm que ensinar os seus filhos a se virar no mundo, a ser independentes. Não ficar dependendo dos outros. E hoje, por mais que a mulher hoje trabalha também, então assim, mulher não tem que depender de homem, nenhum depender de mulher para viver. Não imagina, irmão, se a mulher for doente, quem vai fazer isso em casa? Quem? Vai ter que chamar a cunhada, ou a irmã, ou a mãe, ou a sogra para fazer? É uma vergonha você ser adulto. Né? Assim, então, isso tudo aí, esses problemas todos aí causam murmuração. Irmão, se isso vai ter murmuração, queixa e tudo isso é pecado. Por quê? Porque a gente mesmo deixou isso gerar. Ou a gente não ensinou nossos filhos direito, por isso eles reclamam hoje, porque você não ensinou ele quando na época certa. Eu lembro disso, você não vai lembrar, eu não posso perder a hora aqui. Você não vai lembrar de um rabino, que eu li no livro, não lembro o nome, em que uma mãe procurou o rabino para educar o filho, ele tinha mais ou menos uns 12 anos. O rabino falou assim: você me procurou muito tarde. Muito tarde, porque uma criança é como uma árvore. Se você faz uma marca no galho da árvore, aquela marca, né, só vai influenciar o galho. Agora, se você marca a semente, vai influenciar a árvore toda. Então, a criação, a educação é desde quando saiu do ventre. Saiu do ventre já começa do bebezinho, já começa a criação ali. Aí Deus tem que dar sabedoria. Por isso que o pastor ora aqui pedindo a Deus para dar sabedoria para os pais. Porque não tem treinamento, irmão, não tem curso de pai e mãe. Às vezes com a dica da mãe, da sogra, da cunhada, do parente, as dicas, mas cada criança tem um jeito. Estava até conversando isso com a irmã lá no início do culto. Criança, ela é um pacotinho que vem e esse é tudo diferente do outro. Não tem assim um manual para papai e mamãe, não. Tem os manuais que eles criam aí, mas cada criança tem um jeito. Então você tem que aprender, pela sabedoria de Deus, a educar essa criança desde pequenininha, para que ela depois não te perca de cabeça, para que depois ela não seja também uma criança que vai gerar murmuração para a sua vida, porque enquanto que eu vejo mãe e pai reclamando de filho, e a culpa é dele, porque não criou. Vamos dar uma corridinha aqui agora, 32. Então, voltamos a repetir.
A murmuração, ela é um efeito. A sinopse aqui do livro fala o seguinte: ó, murmuração significa resmungar e reclamar, e o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixa e imposição. Então, lembre-se sempre: a murmuração não é a causa, ela é efeito de algum pecado, de algum outro pecado. É um pecado que gera pecado. A murmuração é filho de um pecado. Item 2: murmuração impediu a primeira geração de Israel de entrar na terra prometida. Aí nós temos 3 itens também, onde fala sobre murmuração contra os líderes, murmuração contra Deus, e que é perigoso. E por que é perigoso murmurar? Murmuração contra líderes, irmãos, oh meu Pai do céu, a Bíblia está cheia de informações sobre isso. A começar com o exemplo do povo de Israel. O que aconteceu com as pessoas que rebelaram-se e murmuraram contra Moisés e Arão lá no deserto? A terra engoliu. Sabe o que é abrir a terra sem engolir? É o que aconteceu. Se você ler, não vai dar tempo para a gente ler agora, mas se você for ler lá, foi o que aconteceu com esse povo que falaram contra os líderes. E com outros foram morrendo no caminho, porque criaram oposição contra o líder, rebeldia contra o seu líder. Agora vamos falar de coisas espirituais. O que aconteceu lá com o povo não era espiritual? Era também, mas lá o julgamento de Deus, os juízos de Deus, na época da lei, era diferenciado de hoje. A misericórdia de Deus é tão grande que ele mudou o relacionamento dele com o povo. Graças a ele mesmo. Porque imagina hoje, não teria ser humano mais. Se Deus continuasse agindo como agia antes. Mas a misericórdia dele é tão grande que ele mudou esse relacionamento, o seu amor. Mas o povo, hoje, a quantidade de rebeldia que tem contra a liderança, não estou falando só de pastor, não, tá? Eu estou falando de pai, que é o líder do lar, pai que é o líder do lar. Mas na casa não tem marido, então você é o líder. Você é a mulher líder. Qualquer um que vai contra a liderança é rebeldia. E se você vai contra a liderança, automaticamente você vai contra Deus, porque Deus que coloca a autoridade, é Deus que dá a autoridade. Então o filho, quando ele se rebela contra o pai, ele está se rebelando contra Deus. Entende? Então é uma coisa grave. Você quando entra num ônibus, por exemplo, a autoridade dentro daquele ônibus é o motorista. Sabia? Você entra quando é convidado para ir na casa de alguém, a autoridade daquela, mesmo que você não pastor na casa do Bruno, quando entra na casa do Bruno, a autoridade daquela casa é dele. Eu tenho que respeitar a autoridade dele. Mesmo que eu seja o pastor dele. No caso não, o pastor Daniel é o pastor dele. Entende? Então a gente tem que saber os lugares onde eles estão. Cada lugar que a gente vai tem uma autoridade. E quando você age contra, você age em rebeldia. Automaticamente você age em rebeldia contra Deus. Poxa, é uma coisa muito séria. Por isso que esse mundo está assim. Porque as pessoas deixaram de respeitar as outras. Eles não respeitam a autoridade. Por exemplo, policial, o policial tem autoridade do Estado. Mas hoje, infelizmente, alguns policiais, é uma coisa muito complicada. Eles perderam o respeito por conta de poucos que fazem as coisas erradas. Aí as pessoas não respeitam o policial. Antigamente o policial chegava, só a presença dele, já, a autoridade das pessoas respeitavam. Hoje em dia, não respeitava nada. Antigamente os cabelos brancos davam respeito. Hoje não dá mais. Eu lembro que na minha idade eu estava a bênção para todo mundo. Pedia a bênção para todo mundo. Mesmo aquele que não era parente, mas era mais velho, vô, tia, benção, te benção, pô. Porque a pessoa mais velha respeita a autoridade. Entende? Então, a gente tem muita dificuldade com isso. Hoje em dia, mais ainda. Mas tem culpa também os pais, porque não ensinam. E nós, como cristãos, devemos ensinar isso para os nossos filhos. Porque isso gera também problemas de murmuração. Tá? Após experimentar grande livramento, o povo de Israel passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador conduzia para morrer em pleno deserto. Nesses caráteres, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade, a uma ausência de fé, e se passa para escolher o que é mal
é a prática da murmuração. Logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. Então, aqui já está falando uma coisa em relação à liderança bíblica, espiritual. Viu que como é que vai gerando pecado de pecado? Rebeldia gera pecado de murmuração. A murmuração gera a impaciência, gera a ingratidão, o desrespeito. Então, assim, é tudo pecado, filho de pecado. É um abismo chamando o outro. Isso gera uma iniquidade no meio da igreja. Então, uma coisa que eu aprendi já tem muito tempo é de que, se, por exemplo, estou numa igreja, eu não concordo com o pastor, com a visão dele, não, vou embora. Obrigado, pastor, queria ir embora, se me abençoasse, vai em paz. Agora, o cara quer mudar o sistema, o cara não é o líder do lugar, mas ele quer mudar o sistema porque ele acha que a visão dele é essa. Não, você não é autoridade na igreja. A autoridade da igreja é um anjo da igreja, é um pastor da igreja. Você está sob autoridade. Se você não estiver sob autoridade, você tem rebeldia. Então, vai embora do lugar onde você está. Não fica sofrendo, não, então você está sofrendo com os outros. É isso que falou no verbo rasgado, vamos dizer, esclarecer de forma clara, a verdade é essa. Isso eu aprendi muito cedo. Eu nunca tive problema com pastores por conta disso. Nunca fui rebelde com o pastor. Falar mal do meu pastor é murmuração, é pecado. Entendeu? Ore por ele. Peça a Deus da sabedoria. É mais prudente para você. Murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Olha só como é que Deus é bom, impiedoso. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações. Sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma dificuldade, grifa esse aí, irmão, na lição. Aí tem 2, aí no segundo parágrafo, no finalzinho do item 2. Grifa isso aí. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele, Deus, de maneira humilde, graciosa e amorosa, do que nos enxergarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração. Abre aí Hebreus 4,16. Hebreus 4,16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quer dizer, ter paciência, é o momento de Deus, tempo oportuno. Então, não adianta você chegar lá para Deus e, sim, porque, como a irmã disse ali, por que para o outro ali veio tão rápido e para mim não? Só que ela não sabe a história do outro. O outro que tem um carro e eu não tenho, mas você sabe que eles passou para poder comprar aquele carro? Você não sabe, não é essa história do camarada. Você só vê o cenário atual, você só vê o cara agora. Né? Sabe, está indo para casa, tem uma família feliz, ele tem um carro muito bom. Mas eu perguntou para ele a história dele, o que ele passou para chegar até isso, ter uma família feliz, ter uma casa, ter um carro? Fala, Zé. Essa murmuração acontece muito no processo, né? Porque às vezes Deus fala que vai dar, mostra que vai dar as coisas, as coisas estão prontas, mas até você receber, existe um processo de você estar preparado ou não. Aí você vai ver da pessoa. Tem pessoas que já estão um pouco mais à frente preparadas e certas pessoas mais rápido. Outros precisam passar pelo processo. Sim. Até estar de acordo com o que Deus quer, para que aquilo que ela vai receber se torne uma opção na vida dela. Não, e detalhe, a murmuração pode atrasar o processo. E muita gente murmura esse processo, nesse período entre a promessa até a bênção. Sim. O que nós temos que entender, irmãos, é que Deus, Ele não é um Deus para ficar te servindo e estar lá cheio de presente para te dar. Não é assim que funciona. As pessoas tratam Deus como se ele fosse o certo dele. O Deus é todo poderoso, Criador do céu e da terra. Então por isso que a gente tem que chegar nele humilde. E
e não com ingratidão, e não com queixa. Tipo assim, se olha no espelho e vê quem tu é, e olha quem é Deus, Ele não te deve nada, Ele não é obrigado a te abençoar. A salvação que você recebeu foi de graça, é um bem merecido. Sabe o que você merece? O inferno. É isso que a Bíblia fala. Nós não merecemos, nós somos pecadores, irmãos. Estamos na natureza que geralmente nos leva contra Deus, nos coloca em oposição a Deus. Então você não merece Ele. Pastor, mas eu sou salvo. Mesmo assim você continua não sendo merecedor. A graça que te alcançou. E o Senhor te recebeu. Não é você que aceitou Jesus, não. Ele que te aceitou. As pessoas trocam essas coisas. Ele é Deus, você é um ser. Irmão, se comparar você a Deus, você nem existe. Nem existe. Vocês já fizeram comparação do universo? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ver tamanhos de estrelas comparado, estrelas que existem no universo comparado ao nosso Sol. Tem estrelas que são centenas de vezes maiores que o nosso Sol. E o nosso Sol é não sei quantas vezes maior que a Terra. Agora se compara você em relação à Terra. Agora se compara você ao Sol maior que o nosso. Você já subiu, né? Agora se compara quem criou tudo isso. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Não somos nada. Nem poeira. Então, quando a gente chega com ingratidão de Deus não vai olhar nossa coitado, ele sabe. Não sabe, não me conhece. A gente não conhece a Deus. Esse é o grande problema nosso. O grande problema é a gente não receber bênçãos dele, mesmo não merecendo, porque você não tem que ficar correndo atrás de bênçãos. Não. As bênçãos te alcançarão, é o que a Bíblia fala. As bênçãos que nos alcançam. Mas para que isso aconteça, primeiro tem que honrar Ele, servir a Ele. Qual tem que ser o seu prazer e o teu alvo? Servir e agradar a Deus. O resto vai vir em consequência. Não, aqui vocês preferem apontar, reclamar, murmurar, queixar, ser ingrato. Aí isso faz com que atrase tudo na vida dele mesmo. E ele ainda vai culpar Deus de tudo isso. E é assim que a gente faz. Então, a Sinopse 2, ela fala que a murmuração impediu, olha isso, a murmuração é de bênção. A murmuração impediu a primeira geração dos israelitas de adentrar na terra prometida. Então, a sua murmuração, a minha murmuração, a nossa murmuração impede as bênçãos que estão aí para acontecerem. Não porque você merece, mas porque Deus é misericordioso, bondoso, amoroso e te ama. Ele quer te abençoar. Só que acima de tudo Ele quer que você conheça Ele. Ele quer que o ame. Ele quer que você conheça como Ele é. Não formate o Deus que você quer. Entende? Então, por conta dessa falta de conhecimento de Deus, a gente murmura. A gente é ingrato. Começa tantos outros pecados. Bem, vamos então no item 3 para finalizar. Que o pecado, a murmuração, ele nos impede de entrar na Canaã celestial. Aí nós temos 3 itens: o fim dos murmuradores, o destino dos murmuradores e os males da murmuração. Então, examinando os textos de Números 14, 29, 16, 41, 49, percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, foram mortos e sepultados no deserto. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada para que nós não tenhamos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o meio da promessa. Destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança, está falando da igreja. Não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Coríntios 10, 10 que nós já lemos. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Perdeu a comunhão com o Senhor. Marca isso aí, irmãos, subir isso aí. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. O murmurador, esse é o fim do murmurador, a morte.
A morte é vida. Logo, o seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Então, hoje a igreja caminha para uma Canaã celestial. Mas a nossa murmuração pode nos impedir de chegar lá. Quer dizer, a nossa murmuração pode tirar a salvação. A sua murmuração, a minha murmuração, a nossa murmuração pode nos impedir de chegar ao céu. É isso mesmo. Você pode ter pegando de bandeja a tua coroa. A Bíblia fala em Apocalipse: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. A salvação é a nossa coroa. Então nós temos que guardá-la. E a maneira de guardá-la é o quê? Não murmurar. É uma das coisas. É o pecado de pecado. Então, essa língua aqui, que tanto pode abençoar como amaldiçoar, ela pode te arrebentar no meio do caminho, te jogar no buraco. E pode ser um buraco tão fundo que você não consegue sair dele. Porque o povo já aconteceu isso com o povo de Israel. Alguns morreram, não tiveram mais jeito para eles. Outros conseguiram. Então, assim, era um alerta do apóstolo Paulo que é atual e que vale para o dia de hoje. Porque nós estamos caminhando para o céu. Nós queremos conhecer o nosso Senhor. Não só senti-lo como sentimos hoje, mas conhecer de perto, pessoalmente, tocar nele, abraçar ele. Vai ser muito glorioso, irmãos, poder você conhecer Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, todos os homens, todos os heróis da fé que você estudou e conheceu através da Bíblia. Você vai bater um papo com ele, conversar com ele. Como é que foi Pedro? Como é que foi Paulo? Como é que foi Abraão? Como é que foi sair da terra sem nada, sem ter destino? Só por confiar em Deus. Você tem uma eternidade para conhecer esses homens e mulheres, fora outros que não tem na Bíblia, mas que a história da igreja continuou. Tantos homens de Deus e mulheres de Deus que foram usados e que nós ouvimos falar, mas nós temos o prazer de conhecê-los. Isso é a terra prometida. Nossa terra prometida é o céu, não é aqui na terra, não. Terra prometida não é aqui na terra. Aqui na terra você pode ser abençoado, sim, você pode ter a vida plena, você pode ter prosperidade. Não vou dizer que todos ficaram ricos, que nem todos sabem lidar com a riqueza, mas todos podem ser prósperos, porque isso é uma promessa do Senhor. Então, nós precisamos para isso ser obedientes e fechar a boca. Não é quando é vontade de murmurar, faz isso aqui, ó. Bebe água. Você bebe água, você tem que falar. É uma das técnicas, é uma estratégia. Acabou de vir minha mente, tá? Então não vem de mim, não. Os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar, por exemplo, na vida da igreja local. A murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais, divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Além disso, nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resume em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Por isso, marque isso aí. Por isso afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. Estacionando aqui foi muito legal a experiência. Na verdade, é morrendo no trajeto. Era a caminhada para o céu. Você começar a dar lugar à murmuração, que vai gerar todas as coisas aqui, ó. Pode gerar idolatria. O que é idolatria, irmão? Eu pensei que idolatria é só você se render a uma imagem de escultura. Não. Você, quando se rende muito ao seu marido, ao seu filho, ao seu trabalho, é idolatria. Você, quando se rende muito aos prazeres da carne, é idolatria. Tudo que ocupa um lugar, em primeiro lugar na tua vida, em vez de ser Deus, é idolatria. Isso aí você ofende diretamente a Deus. É direto. A idolatria é uma ofensa direta a Deus. Então, tudo começa na murmuração. Por quê? É um pecado. Lembra desse momento, é um pecado gerando outro, irmãos. Começa
trazendo descontentamento, você começa a murmurar, daqui a pouco você está descontente, você começa a falar mal do teu irmão, você começa a ter inveja, e vai embora, o caminho é longo. Quando você vê, você está perdido. Você morreu e nem percebeu, já está morto. Porque onde tem murmuração dominada, onde há o domínio da murmuração, o Espírito Santo não habita mais. Então já tem morte espiritual. Amém? Então, para concluir, nessa lição bíblica prática, antes disso, vamos ler a sinopse, que essa é o resumo do que nós acabamos de ler aqui no item 3. A murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial. Isso quer dizer que você pode ficar para trás. Quando a trombeta trocar, você não vai ouvir. E quando perceber, Jesus voltou e você ficou, porque você era um murmurador. Então, viu como é que é grave isso? Pode impedir você ser salvo. Para concluir, como eu disse, vimos que quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária da igreja local, ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Vamos ler para finalizar Romanos 15, versículo 4. Porque tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, irmãos, vamos dar valor à palavra de Deus. Vamos usar o argumento como uma arma contra os nossos inimigos, contra nós mesmos. Somos o nosso maior inimigo, como eu disse no início. Então, não permita que o pecado da murmuração te domine. Porque, irmão, deixar de queixar e deixar de às vezes estar descontente, é difícil nesse mundo de hoje, né? Porque a gente vê algumas coisas, todo o mal, o desamor, o desrespeito, isso precisa incomodar a gente, tem que incomodar, mas não pode ser ao ponto de você murmurar e nem se queixar, porque senão você tem pecado. Então você não tem que se conformar com o mundo, como a palavra de Deus fala. Não se conformeis com o mundo. Você não pode se conformar, mas primeiro você não pode deixar que isso gere em você uma murmuração, entende? Então é uma linha tênue, é complicado, é um equilíbrio. Você ficaria, não posso deixar que isso me afete, me atinja. Entende? Então, murmuração é pecado. Então, portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Lembre-se sempre, murmuração é pecado, filho de pecado e gera pecado. Irmãos, é um perigo, é um alerta. Então, morda a língua antes de murmurar. Beba água, né? Controla a sua língua, porque ela pode incendiar. E a Bíblia fala, quando ela fala isso, ela está falando somente de pecados que podem ser gerados contra a murmuração. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor para vocês possam tirar um dia para pensar nisso, refletir nisso, irmãos, porque é um cuidado e isso pode impedir que você chegue ao céu. Então, toda a sua jornada, todo o sacrifício que você teve, toda a luta, toda a guerra pode ser perdida numa batalha que você tem contra a murmuração. Se você perder essa batalha, você pode perder a sua salvação. Deus abençoe, nosso pastor.